Quanto a experimentos de campo com coleta vegetal, a pergunta é sobre isso. Uhum. Coletas com repetição e sem repetição. Qual a análise estatística adequada para cada? No caso de ser sem repetição e com repetição, comparando dois ou mais grupos. Aliás, isso é uma pergunta, né? No caso de ser sem repetição e com repetição, comparando dois ou mais grupos. A quantidade de amostras adequadas para este caso também é algo que varia bastante nos papers publicados, e geralmente é um Uhum. número grande de amostras, muitas vezes impossível de termos verba e equipe de campo para tal. Uhum. Certo. Bom, nesse caso, né, o nosso aluno está perguntando em relação à quantidade de amostras, né? E aí nós temos duas possibilidades, né? Eu não tenho certeza de qual que ele está falando, então vou falar um pouquinho das duas. Uma questão é a amostragem. Existe alguns tipos de experimento, por exemplo, quem trabalha com conservação ambiental. Eles vão dentro de uma floresta, por exemplo, e pega amostras, às vezes amostra de solos, às vezes amostra de plantas. Isso é um processo de amostragem. O processo de amostragem, pessoal, ele está muito ligado ao que a gente chama de effective size, ou uma tradução aí literal para o português, né? Tamanho efetivo da amostra, ok? Essa questão do tamanho efetivo, pessoal, ela tem muitas formas de ser calculada, tá? Tem um livro, eu não vou me lembrar agora o autor, mas depois eu posso até procurar e deixar aqui nos comentários. É um livro muito grosso, assim, que ele fala só de tamanho efetivo. Tem também um livro do professor Marcos Deon, eu não estou com ele aqui, senão eu ia mostrar para vocês, e o Deon tem uma boa parte também que fala de tamanho efetivo, eu não estou com ele aqui não. Também é um livro dessa grossura. Tá? Então, assim, tamanho efetivo é algo bem complexo, se for isso que a colega está perguntando. Tá? Então, tipo assim, se a gente for explicar que todos os tipos de tamanho efetivo, são aulas e mais aulas falando sobre isso. Tá? Agora, o que ela pode estar falando também é em relação a número de repetições dentro de um experimento. Né? Aí são para pesquisadores que montam um experimento, e dentro desse experimento precisam colocar ali, né, as repetições. Em relação a número de repetição, pessoal, nós temos uma técnica chamada Power Analysis. Power Analysis é uma técnica estatística utilizada única e exclusivamente para definir o número de repetições mínimo que você precisa para obter pelo menos um contraste diferente de zero. Ou seja, para que pelo menos um tratamento seu tenha diferença dos demais. Tá? Hoje, infelizmente, eu não sei por que Power Analysis não é ensinado dentro das universidades, ou na maioria delas. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar em Power Analysis durante o meu mestrado e doutorado. E olha que eu fiz disciplina de análise o tempo inteiro e não aprendi. Só quando eu entrei na iniciativa privada, que eu ouvi o povo conversando sobre Power Analysis, eu falei, que isso, gente? Eu nunca ouvi falar nessa análise. Como assim? E aí eu fui descobrir que tem até pacote do R para rodar essas análises, né? E aí a gente consegue definir o número de repetição. Qual que é o problema? É o que a nossa colega falou. Normalmente, se a gente seguir o Power Analysis, o número de repetições vai ser alto. É muito difícil você rodar um Power Analysis que vai dar ali que 4 repetições é o ideal para o seu experimento. Ele vai falar em 8, em 10 ou até mais do que isso, tá? E aí a gente cai num problema. A gente cai num problema, às vezes, financeiro e de recurso humano, né? E são problemas relativamente sérios, né? Vamos dizer assim, porque a gente não consegue resolver. Não adianta eu te falar que você tem que fazer um experimento com 30 repetições, e isso vai te custar R$ 1 milhão, e você vai falar, Léo, eu não tenho 1 milhão para fazer um experimento, eu tenho 50 mil.
Aí, né, quer dizer, vamos ter que diminuir aí muito o número de repetições, talvez trabalhar com 3, 4 repetições no máximo, para ficar dentro do seu orçamento. O que eu sempre falo, pessoal, é que nós temos que ter um balanço entre o financeiro, o recurso humano e a estatística. É claro que chega um nível que aí você arrebenta a estatística, não tem jeito. Igual muita gente, né, que faz experimentos aí com 2 repetições. Gente, 2 repetições é difícil você tirar algum resultado interessante trabalhando apenas com 2 repetições, tá? Quando a gente fala de um experimento com qualidade, nós vamos falar de pelo menos 4, 5 repetições para cima, tá? Experimento com 2, 3 repetições, isso não faz muito sentido, ok? Experimento com 1 repetição, aí depende, porque tem muita gente que faz 1 repetição em vários locais, e aí usa local como repetição. Aí tudo bem, aí você vai fazer ali uma jogada, não dá para você avaliar a interação do tratamento com o local, mas você vai ter um número de repetições muito grande. Isso a gente chama de experimento em faixas, né? É muito comum na iniciativa privada esse tipo de experimento, onde no local você tem uma única repetição. E aí a gente avalia vários locais para chegar no resultado final, tá? Isso é uma possibilidade. É o melhor dos mundos? Não, mas mais uma vez, a gente tem que ter sempre o balanço entre a estatística, o financeiro e o recurso humano.